Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Guilherme Invest. E nesse vídeo vamos falar sobre B3/CA3, a nossa única bolsa que temos aqui no nosso país. Mas antes, caso você seja novo aqui no meu canal, eu lhe convido para se inscrever, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Peço que você já deixe o seu like, pois isso ajuda o vídeo a chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Bom, primeiramente, a B3/CA3 atualmente está sendo negociada por R$ 14,30. Essa ação vem sofrendo uma forte queda nos últimos dias. Hoje fez uma pequena recuperação comparado ao preço de ontem. Entretanto, olhando a cotação aí dos últimos 6 meses, ainda falta muito tempo para essa ação voltar aos patamares anteriores. E atualmente, a B3/CA3 tem um dividend yield de 7,21%, o que é um excelente retorno sobre um investimento. Trago aqui agora alguns destaques referentes ao segundo trimestre de 2021. Percebam que houve um grande aumento pelo interesse na nossa bolsa de valores, principalmente vindo de capital estrangeiro, que hoje representa cerca de 49% das transações que ocorrem no dia a dia da nossa bolsa. Entretanto, o número de pessoas físicas que vêm buscando investir na bolsa de valores vem crescendo bastante nos últimos anos, e isso é um ponto extremamente positivo. E falando de pessoas físicas, trago aqui o número de investidores atual na nossa bolsa, que é de quase 4 milhões. Notem que a partir do ano de 2017, esse número começou a aumentar em um ritmo bem acelerado, principalmente no ano de 2020, que praticamente dobrou quando comparamos com o ano de 2019. Nesse ano de 2021 também batemos mais de 1 milhão de mulheres investindo na nossa bolsa, e isso se trata de um ponto extremamente positivo, primeiramente porque no Brasil a maior parte das pessoas hoje estão endividadas, e existe esse interesse por conta das finanças pessoais e investimentos na bolsa de valores. E isso também é um fator positivo para a B3, pois cada transação que é feita no dia a dia, a empresa acaba ganhando com isso. E se trata de fatores que são bons para os dois lados. Assim como o número de investidores, pessoas físicas, estão aumentando, o número de empresas na nossa bolsa também está aumentando. Apenas nesse primeiro semestre de 2021, tivemos 28 aberturas de capitais, ou seja, 28 novas empresas que estão sendo negociadas na bolsa, e esse número foi o mesmo do que o ano de 2020. Mesmo ainda passando por uma grande crise, tanto o número de pessoas físicas como o número de empresas que estão fazendo IPO na bolsa de valores está aumentando bastante, e essa tendência do interesse por bolsa de valores deve continuar tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas, e tudo isso deve fazer com que os resultados da B3 sejam ainda maiores nos próximos anos. Olhando já os últimos resultados da B3 de 2016 para cá, tivemos uma grande evolução nas receitas da empresa, assim como o lucro líquido também vem crescendo bastante nos últimos anos. E olhando esses dados que eu já trouxe até aqui, podemos esperar que essa tendência de crescimento continue para os próximos anos. Entretanto, nem tudo são flores. Houve recentemente uma revisão de uma contingência legal que estava no status remoto e foi para o possível. Se trata de uma contingência do valor de cerca de 31 bilhões. Se trata de um processo envolvendo o Banco Central que ocorreu no ano de 1999. Houve já um julgamento sobre esse caso e foi favorável à B3. Entretanto, existe a possibilidade da B3 ter que fazer esse desembolso, apesar de que, pelo que a empresa explica, a chance disso acontecer é mínima. Mas caso isso ocorra, esses valores não estão provisionados. E é importante o investidor ficar ciente dessa informação, mas obviamente o mercado já precificou essa revisão de contingência informada pela própria empresa. Sobre o endividamento, atualmente é de 10 bilhões, sendo que a maior parte é para o longo prazo. Quando comparamos a dívida líquida sobre o EBITDA, chegamos a um valor de 1,4, ou seja, em menos de um ano e meio, a B3 gera os recursos suficientes para honrar todas as suas dívidas. Entretanto, a B3 é uma empresa que tem uma grande facilidade em geração de caixa. Cada transação que é realizada em uma corretora de valores, a B3 está ganhando com isso, e levando em conta que milhões de transações são feitas em um único dia, a B3 consegue gerar capital muito facilmente. E honrar essa dívida realmente não deve ser nada difícil, pois atualmente só o que a empresa tem na sua disponibilidade é de cerca de 18 bilhões, suficiente para pagar a sua dívida total. Os proventos. A B3 também é uma excelente pagadora de dividendos. Nos últimos anos, basicamente a empresa distribuiu a totalidade do seu lucro, e de 2018 para cá, tanto o lucro líquido como a distribuição de proventos da empresa cresceu em um nível surpreendente. Inclusive, atualmente o payout da B3 é acima de 100%.
a empresa está distribuindo mais do que é o seu lucro. Normalmente eu não gosto de investir em empresas assim, mas a B3 se trata de um caso à parte, pois é uma empresa que gera caixa com muita facilidade. Então essa distribuição de dividendos a mais da empresa não é algo preocupante, até porque esse é o melhor momento para distribuir dividendos, levando em conta que no próximo ano eles devem ser tributados. E falando em dividendos, a B3 tende a distribuir os seus dividendos trimestralmente. Ao final de cada trimestre, a empresa anuncia dividendos e logo em seguida a empresa realiza o pagamento. E notem que estamos chegando no final de setembro e normalmente a B3 distribui dividendos aos seus acionistas no final de setembro. Vejam como, por exemplo, no dia 24 de nove de 2019 e no dia 24 de nove de 2020, a B3 distribuiu dividendos e juros sobre capital próprio para os seus acionistas. E no dia 7 do 10, tanto do ano de 2020 quanto no ano de 2019, a B3 pagou esses dividendos para os seus acionistas. Com isso, podemos esperar que logo a B3 anuncie novos dividendos. Agora eu trago aqui mais alguns indicadores de B3SA3. Primeiramente, o dividend yield, como eu já disse, está acima de 7%. A B3 vem sendo uma excelente pagadora de dividendos nos últimos anos. O P sobre L de 17,66 e o P sobre VP 3,64. Existe um certo ágio na ação da B3, pois a empresa vem crescendo bastante nos últimos anos, como eu já mostrei anteriormente, e temos fortes indícios de que esse crescimento da B3 deve continuar para os próximos anos. Além disso, a B3 tem um endividamento bem controlado e suas margens são altíssimas. A margem líquida da B3 é de 45%, é um excelente indicador de eficiência, e o ROI é de 20,64%. São valores extremamente positivos. Temos um pequeno ágio em cima dessa ação e um risco devido a um processo legal que está ocorrendo. Entretanto, ao meu ver, existem mais pontos positivos do que negativos e a B3 deve continuar tendo excelentes resultados para os próximos anos e também deve continuar pagando bons dividendos aos seus acionistas. Bom, pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu gostei, pois isso ajuda o vídeo a chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.